Você sabe aí como testar a alimentação interna de uma central? Já penou com esse tipo de teste e não conseguiu dar plena certeza? Então, pessoal, assista esse vídeo e veja como fazer o principal teste de todos em uma central, o teste da alimentação. Se você tem alguma dúvida, esse vídeo vai te esclarecer todas elas, isso eu garanto. Então, assista o vídeo até o final, tire as suas conclusões, mas posso lhe afirmar que com certeza esse vídeo vai te ajudar muito aí no teu dia a dia. Quer ver só? Você sabia que a ausência de alimentação numa central é um dos principais problemas que nós pegamos no dia a dia? Só para você ter uma ideia, muitas centrais elas viram sucata por não se ter uma boa prática na hora de testar isso. Então, quando temos sintomas de uma central que caracterizam realmente a falta de alimentação, como por exemplo, a luz de injeção que não acende, ou até mesmo o scanner que não comunica, e claro, o principal sintoma que é o módulo morto, o módulo sem funcionar, isso com certeza merece a nossa atenção e precisamos aplicar o teste que vamos ensinar para vocês agora. Todos nós sabemos que a alimentação, quando sai da fonte, a principal fonte do veículo, alternador ou bateria, ela chega ao módulo em 12 volts. Quando essa alimentação ela entra para dentro da central, componentes muito importantes fazem com que aquela alimentação ela seja tratada, seja de alguma forma controlada. Isso é a função dos circuitos de proteção. Depois que essa alimentação é devidamente tratada, controlada, ela vai para uma peça muito importante no circuito que faz com que esses 12 volts caiam para 5 volts. É o famoso regulador de tensão. Assim sendo, a alimentação de 5 volts ela passa por toda a placa e alimenta processadores, memórias, circuitos integrados. E você deve se lembrar muito bem que os sensores lá do lado externo, lá no motor, também são alimentados com 5 volts. E claro, você deve ter pensado muito bem que quem faz essa função é o próprio módulo. O próprio regulador de tensão também alimenta os sensores. Por isso esse teste, pessoal, ele vai muito além do que mostrar para você como simplesmente fazer o teste de alimentação. Ele vai te mostrar quais são os principais componentes que nós temos ali dentro que faz com que toda essa mágica aconteça. Você está ansioso para ver como executar esse teste da maneira certa? Com certeza, né? Acho que eu até falei demais. Então, vamos partir logo para o teste. Bora ver? Bom, a central que a gente vai usar para o teste é essa aqui, uma velha conhecida. É a 4SF, porque é uma central muito interessante para a gente aprender a como testar a alimentação. Para fazer esse teste, nós vamos usar o multímetro. Então é bem fácil. Vamos ligar ele aqui. Vamos mudar a escala para tensão. No caso aqui vamos trabalhar com a escala de 20 volts. Então se por acaso estiver com a função AC ligada, eu desativo ela aqui para fazer o teste de forma correta. Para esse teste eu vou usar o ECU Test, um simulador aqui produzido pela Chiptronic. Vou ligar o cabo de alimentação, né, o cabo de teste no módulo. E só um detalhe, pessoal, se você não tiver o simulador, pode ser feito no carro esse teste ou simplesmente com uma fonte de 12 volts. Mas é claro, você tem que ter o esquema elétrico em mãos para ligar a central da forma correta. Bom, vou ligar aqui o simulador. Esse simulador ele é bem legal porque eu vou fazer aqui a seleção. Então vou escolher aqui a montadora, Fiat. E vou selecionar o modelo do módulo, 4SF, né? E vou dar linha 15. É como se eu estivesse aqui com a ignição do veículo ligada. Bom, depois que você alimentou devidamente o módulo, nós temos que fazer o teste nos principais componentes aqui. Nós vamos fazer o teste diretamente sobre essas peças, sobre o capacitor eletrolítico, nesses pontos que eu estou mostrando aqui. E vamos testar também a alimentação nesse capacitor de tântalo. E esse outro capacitor eletrolítico também vamos fazer o teste, pegando nesses pontos que eu estou mostrando. Bem, vamos colocar a ponta de prova nas conexões do capacitor
Só lembrando que esse lado da faixa é o lado negativo e o lado oposto positivo. Então vamos aplicar as pontas do multímetro aí desse jeito. Perceba que lá no multímetro eu tenho o equivalente a 12 volts, 11,8, mas é uma queda razoável, uma queda considerável. Também vamos fazer o teste nesse outro capacitor, lembrando que algumas centrais podem apresentar um ou dois capacitores, mas a tensão ela tem que ser equivalente àquela primeira que medimos. Então, resumindo, o que acontece aqui? A alimentação ela vem através dos bocais de entrada, ela vem em 12 volts e vai passar pelos capacitores que estão ligados em paralelo a essa alimentação, e eles fazem uma função muito importante de acumular cargas para dissipá-las no circuito depois. Bom, depois que essa alimentação passa pelo capacitor, ela segue caminho até o regulador de tensão. Toda a placa vai ter esse circuito básico, isso é um circuito comum. E esse capacitor aqui, ele é responsável por estar na linha de 5 volts, por fazer ali a sua filtragem e o acúmulo de cargas nessa linha. Então uma coisa importante, para que a gente consiga fazer o teste de alimentação de 5 volts, basta eu testar diretamente sobre os capacitores de tântalo que estão no circuito. Perceba aí no multímetro que eu tenho o equivalente a 4,98. Então isso é uma central que está devidamente alimentada. Com essas características de tensão, podemos dizer que a central ela tem em si tanto 12 volts quanto 5 volts. Então uma coisa importante é que essa alimentação de 5 volts ela está presente em todos os componentes. E inclusive no processador. Além, claro, de testar a alimentação aqui no capacitor de tântalo, nós podemos testar a alimentação também nos capacitores de cerâmica que estão em volta dessas peças. É claro que não são todos os que vão ter a devida alimentação de 5 volts, mas pegando esse lado aqui da placa, o lado aqui dos drives, nós sempre temos capacitores muito próximos que estão ligados diretamente ao pino do drive. Então podemos perceber que podemos testar diretamente esses componentes que estão ligados aos drives. Então uma dica bem legal, podemos testar a alimentação diretamente nessas peças. Olha que interessante, muitas vezes essas peças estão ali colocadas como filtros, então podemos também fazer o teste de alimentação de 5 volts nessas pequenas peças. Um macete muito legal e que com certeza vai te ajudar bastante aí. Caso não tenha alimentação, precisamos então fazer a troca do regulador. Simples. Bom, aqui eu estou com 3 diferentes modelos de centrais, pessoal, para mostrar que tudo que eu falei ali na 4SF tem realmente coerência com as outras. Olha só, pegando essa central aqui, essa 4BV, perceba que os mesmos componentes que eu tenho lá na 4SF eu vou ter aqui também. Olha, temos aqui um capacitor eletrolítico, aqui nós temos um outro capacitor, nós podemos testar a alimentação de 12 volts diretamente aí. Aqui nós temos o capacitor de tântalo, 2 nesse caso, esse é o regulador de tensão. Então galera, a conclusão que nós chegamos é que tudo que nós falamos na 4SF, os testes que executamos, podemos aplicar em qualquer módulo. Temos aqui um capacitor eletrolítico, 2 no caso, né? Também os capacitores de cerâmica, regulador de tensão. E podemos aplicar o teste que fizemos na 4SF também nessa mesma central. E aqui uma central um pouco mais antiga, uma 1AVI, uma central Marelli também, usada bastante em Gol. Mas olha só, as peças estão aqui também, presentes. Tem aqui o capacitor eletrolítico, devo testar ele aqui por baixo, né? Porque esse componente é um componente PTH, terminal um pouco mais alongado. Aqui eu tenho o capacitor de tântalo, o amarelinho aqui, e posso testar a alimentação de 5 volts diretamente nele. Também o regulador de tensão, que está sempre próximo a esse conjunto de peças. E se vocês prestarem atenção, pessoal, aqui também nós temos capacitores de cerâmica, olha só, em volta do processador, em volta da memória. Também podemos testar a alimentação de 5 volts nesses componentes.
Pois é, galera, eu tenho quase certeza que esse vídeo aí foi bastante interessante, não foi? De fato te ajudou muito aí no teu laboratório e eu tenho certeza que vai te ajudar no dia a dia na hora de executar esses testes. Aprender de maneira correta e fácil, como nós acabamos de mostrar para vocês, a como testar a alimentação é com certeza uma mão na roda, não é mesmo? Então se você não deixou aí o seu gostei, faça isso. Nos ajude a continuar com esse trabalho que com certeza deve estar ajudando você também. E, se você ainda não é inscrito no canal, faça isso. Se inscreva aí nesse botãozinho vermelho que você vai receber as notificações dos vídeos que nós vamos produzir aí para vocês. Também compartilhe esse vídeo, favorita, mostra para outras pessoas, para outros amigos, que com certeza vai ser útil para eles também. E mais uma coisa, pessoal. Vídeos como esses, que detonam as suas dúvidas sobre o assunto de reparação de centrais, é aqui no canal Por Dentro da Eletrônica que você vai encontrar.